Fala galera, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero trazer para vocês um tema polêmico, um tema que vai gerar muita discussão e eu acredito que vai fazer muita gente refletir sobre como você tem conduzido os recursos que são confiados na sua mão ao longo dos anos e ao longo da sua vida. Agora para comigo e pensa, 45 milhões de reais em impostos. O que eu poderia ter comprado nos Estados Unidos com esse dinheiro que o Brasil me tomou? Eu quero que você pense de verdade antes de me responder. Imagina que ao longo de 12 anos de trabalho, alguém chegasse na sua empresa todo mês e pegasse parte daquilo que você ganhou e fosse embora simplesmente sem te dar nada em troca, sem serviço de qualidade, sem estrada boa, sem hospital decente, sem segurança, sem previsibilidade, só pegava todo mês por 12 anos. Será que você chamaria isso de imposto? Eu chamo isso de assalto legalizado. Eu vivi isso na pele e ao longo desses 12 anos eu paguei em torno de 45 milhões de reais em tributos diretos e indiretos. Eu vou repetir o número para vocês: 45 milhões de reais. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, eu vivo como um asilado, sofri o custo Brasil, fui perseguido e não tem um dia que passa que eu não paro e reflito o que eu poderia ter feito com esse dinheiro. Então se você gostou até aqui, fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar exatamente como vai mudar a forma como você enxerga o sistema tributário brasileiro para sempre. Para você entender o tamanho do que eu vou te mostrar, deixa eu te dar um contexto rápido aqui. Eu tive empresas, empreguei muita gente, sempre paguei em dia, segui as regras, fiz tudo conforme manda a regra. E mesmo assim o sistema tributário me puniu, ele me consumia por dentro. Todo mês eu olhava pro meu extrato e eu via uma sangria. INSS, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CLL, são tantas siglas que a gente nem lembra mais aquilo que a gente paga. A gente aprende a decorar antes mesmo de lucrar. E o pior aqui não é pagar impostos, é pagar e não receber absolutamente nada em troca. Teve um determinado ano que eu tive um superávit de mais de R$1 milhão no INSS e eu fiquei numa batalha por meses, uma batalha burocrática, tentando reaver recursos interpostos e meses se passaram, mas eu nunca consegui reaver esse recurso, eu nunca recebi. Paguei imposto a mais para a prefeitura, para várias inclusive, nunca tive meu dinheiro ressarcido. Era sempre um pedido, um recurso, contra recurso, tem que ver se cabe no orçamento, tem que ver se está dentro da dotação orçamentária desse ano e assim a discussão se prolonga. E sabe o que acontece quando você perde um ressarcimento aqui nos Estados Unidos, por exemplo? Você recebe o cheque administrativo em casa, em dias, sem discussão, sem burocracia, sem advogado, sem processo. Isso resume muito a diferença entre os dois países. E agora vamos falar de número na prática, mas não de forma maçante. Eu vou te mostrar de um jeito visual para você sentir o tamanho do que eu tô falando, o tamanho do peso que é empreender no Brasil. Foram 45 milhões de tributos ao longo de 12 anos. Isso dá em média quase 4 milhões de reais por ano, ou seja, mais de 300 mil reais por mês. Eu vou repetir mais uma vez, mais de 300 mil reais por mês durante 12 anos, indo embora, rasgando. E agora pensa comigo, esse dinheiro não foi investido, esse dinheiro não foi aplicado, esse dinheiro não foi revertido para minha empresa, eu não consegui comprar ativo, esse dinheiro simplesmente foi embora, escoou pelo ralo. E o governo que recebeu esse dinheiro, encarregado de administrar, não aplicou infraestrutura, não melhorou hospital, não melhorou serviço de saúde, não reduziu a violência, muito menos abaixou impostos, abaixou encargos, simplesmente desapareceu no berço da corrupção e da ineficiência. E aqui eu me deparo, fico olhando todo mês por 12 anos, 300 mil reais. O que fica é o contraste. Agora deixa eu te mostrar também por um outro lado, esse mesmo recurso, esse mesmo dinheiro, fruto do mesmo trabalho, mas dentro de uma estrutura completamente diferente, em outro país, em outra escala. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o conceito muda tudo. Quando você trata suas coisas dentro de uma empresa, uma LLC, como se fosse uma limitada no Brasil. Existe uma diferença fundamental entre Brasil e Estados Unidos quando a gente fala de alíquota de imposto. É a filosofia por trás do sistema. O Brasil pune quem produz e os Estados Unidos recompensam quem investe. Os Estados Unidos desejam que você reinvista no país. Então deixa eu te explicar na prática como que funciona. Dentro da minha empresa, por exemplo, o carro que eu uso aqui para trabalho, ele é despesa. Eu consigo deduzir 100% da despesa. O escritório onde eu trabalho, que é aqui dentro da minha casa, ele é despesa dedutível. Eu consigo também diluir parte desse valor. O computador, o software, a viagem de negócio, o celular, o combustível que eu uso, tudo isso entra dentro do custo operacional. Antes de você pagar imposto, você não paga sobre aquilo que você ganha, você paga imposto apenas daquilo que você deduziu como lucro, apenas depois das despesas. É como se fosse um lucro real. O governo americano ainda tem um conceito chamado depreciação acelerada. Você já ouviu falar? Que basicamente permite que você deduza o valor de equipamentos e ativos no mesmo ano que você comprou, mesmo que você tenha parcelado em longos anos. Imagina comprar um equipamento de 50 mil dólares, parcelar, só que deduzir 100% desse valor no primeiro ano. O governo americano literalmente te incentiva a reinvestir dentro da sua empresa. Já o Brasil te incentiva a quê? A esconder o que você tem, a sonegar, a praticamente cometer um crime para sobreviver. E agora vem a parte que eu mais gostaria de falar. Não só entenda isso que eu tô te falando, quero que você sinta. O que são 45 milhões de reais desperdiçados? Vamos converter para dólar numa média histórica dos últimos 12 anos, esses 45 milhões de
de reais. O câmbio médio nesse período girou em torno de 4 a 5 reais. Então vamos pensar em 4,5. Esse é o nosso valor de referência, ou seja, aproximadamente 10 milhões de dólares foi isso que eu desperdicei com impostos no governo brasileiro. Agora deixa eu te mostrar na prática tudo aquilo que eu poderia ter feito com esses 10 milhões de dólares. E não é apenas fantasia, é matemática real. Eu poderia, por exemplo, ter construído um portfólio de imóveis com 10 milhões de dólares no mercado de foreclosure tax deed, por exemplo, aqui na Flórida, comprando imóveis na média de 150 mil dólares cada um, eu teria uma carteira de aproximadamente 66 imóveis. Isso sem contar compra, venda, reforma e o ganho. Estou falando só de compras e valores líquidos. Pensa o quanto de renda passiva isso poderia me gerar. Quase 60 mil dólares por mês, todo mês sem trabalhar para sempre. Isso é o que eu poderia ter aplicado meu recurso ao invés de gastar e desperdiçar com imposto no Brasil. Agora vamos pensar diferente, vamos pensar numa empresa americana. Eu poderia ter capitalizado aqui dentro da empresa. Com 10 milhões de dólares de capital aqui bem estruturado, dentro de uma LLC, dentro de uma limitada, de forma correta, eu teria acesso a linhas de crédito de 3 a 5 vezes o valor dessa operação. Eu poderia comprar de 30 a 50 milhões de dólares em negócios, uma alavancagem de até 50 milhões de dólares. Com esse poder de compra, eu poderia ter montado uma operação imobiliária robusta, que hoje valeria centenas de milhares de dólares. Todo momento eu paro e me pego pensando nisso. E o que é mais fácil de visualizar? Vamos pensar em algo mais tangível aqui. O que eu poderia ter comprado com esses 10 milhões de dólares? Um avião executivo, um jato, uma frota de carros de luxo, uma casa em cada estado americano se eu quisesse. A educação dos meus filhos paga pro resto da vida. Eu não tô falando de escola, tô falando de faculdade, reserva financeira para 3 gerações da minha família. Tudo isso com dinheiro que eu paguei de imposto no Brasil, que eu literalmente rasguei e desperdicei. Não com o que eu lucrei, apenas com o que eu paguei de impostos. Agora eu te convido para fazer uma reflexão. Por que o sistema brasileiro age dessa forma? Você pode estar pensando, Murilo, mas o imposto é necessário para girar o país. Qualquer país precisa de imposto. Eu concordo com isso. O problema não é arrecadação, o imposto é necessário. O que não é necessário é um sistema que pune quem produz e protege quem não faz nada, recompensa quem não faz nada. O sistema tributário brasileiro foi desenhado para sugar o empreendedor, foi desenhado para não dar certo, não para financiar um país, não para financiar um desenvolvimento, porque se fosse para financiar o país, nós temos hoje a maior arrecadação da história do Brasil. Se fosse para isso, ela não viria com o maior endividamento da história. E para completar, recentemente o governo bloqueia plataformas de informação financeira em menos de 24 horas, priva você de informação, não consegue resolver o rombo da Previdência em 30 anos. Isso prova que não é incompetência, é escolha. Quando o governo faz essas escolhas, você paga a conta. E você sabe o que é pior? É que não basta aquilo que eu já te mostrei. O governo não parou. Nos últimos anos, por exemplo, o Brasil registrou um aumento de mais de 28 tributos. A gente arrecada mais do que vários países juntos. Por 28 vezes o governo chegou e disse: eu preciso de mais, me dê mais dinheiro. E tirou de você, sem devolver nada em troca. E agora veio de novo mais aquela discussão. Jornada de trabalho, escala 6x1, escala 5x2, o famoso 6x1. Apresentaram como um benefício para o trabalhador, como se isso fosse uma vantagem, como se o governo tivesse realmente do lado do povo. Mas na prática é mais um custo jogado nas costas do empresário, vai causar demissão em massa. Quando você obriga, por exemplo, uma jornada específica sem dar liberdade de negociação entre as empresas e funcionário, por exemplo, você vai encarecer o custo. E o custo do trabalho vai causar maiores demissões. Você mata a negociação individual. Você cria uma rigidez no mercado que vai precisar de flexibilidade. Você vai transformar uma contratação em risco. E o empresário que já estava estrangulado, que já estava apertado, vai se apertar ainda mais. Vai começar a demitir, vai investir menos e vai crescer menos. Isso é matemática básica, não dá para fugir disso. Agora, e o trabalhador? Aquele que o governo disse que se importava tanto, que protegia, esse sim vai pagar. Ele vai ficar desempregado. Mas isso não importa, porque o objetivo não era proteger o trabalhador, era aparecer, ganhar voto, era ganhar apoio com um cheque sem fundo. E sabe quem é que vai pagar esse cheque? Você, eu, empresário, empreendedor, quem acorda cedo, quem constrói, quem pensa no futuro. Existe um conceito na economia chamado curva de Laffer. Você já deve ter ouvido um presidente falar sobre isso. E ele mostra que até certo ponto faz sentido você aumentar a arrecadação. Mas vai chegar no momento que aumentar isso começa a reduzir a arrecadação. Os empresários não aguentam mais. As empresas começam a fechar. As pessoas param de produzir e o dinheiro foge. O dinheiro sai do Brasil. E o Brasil chegou exatamente nesse ponto, no ápice da curva. Nós temos hoje a maior arrecadação e a maior ineficiência da história. Isso está gerando uma insatisfação. O povo não aguenta mais. Então isso não é coincidência. É matemática básica provada num sistema real. Chegou no limite. Mais impostos não vai resolver. Só vai machucar quem está tentando empreender. Quem ainda está de pé. E mesmo assim o governo segue aumentando. Porque ele não está gerindo um país. Ele está gerindo uma eleição. Você já parou para pensar? O governo está administrando o seu futuro. Uma população que recebe benefício troca isso por voto. E o ciclo se repete e se repete do pior jeito possível. Não tem como dar certo. E será que tem solução para isso? Bom, eu não vim aqui apenas para te mostrar o problema. Eu vim aqui para te mostrar um caminho. Porque existe um caminho, existe uma saída, existe forma de se proteger. E ela é muito mais simples daquilo que você imagina. O primeiro passo, por exemplo, é separar parte do seu patrimônio, parte daquilo que você ganha. Não precisa ser muito, não precisa ser tudo. Precisa que você apenas comece a se mover. Segundo passo, abre uma
empresa aqui nos Estados Unidos, eu posso te ajudar. Qualquer brasileiro hoje pode fazer isso, morando no Brasil, sem visto, sem green card, apenas com passaporte válido. E o terceiro passo aqui é começa a dolarizar, de pouquinho em pouquinho, poucas quantidades, uma transferência, uma segunda, uma conta no exterior, começa com o primeiro ativo em dólar, o tamanho não importa, o que importa é dar o primeiro passo. E o quarto item aqui é entender como que o sistema americano funciona. Não precisa ser contador, não precisa ser expert, apenas precisa entender do conceito básico de dedução de despesas e depreciação. Como você pagar menos impostos legalmente, jogar dentro das 4 linhas e obter resultados fantásticos. É possível você zerar os seus impostos jogando dentro da lei. E o quinto passo aqui é investir em ativo, imóvel, empresa, mercado financeiro, mercado americano, qualquer coisa que gere renda em dólar e cresça enquanto você dorme, te gere renda passiva. Esse é o jogo. O jogo tá aberto para você. O jogo não é exclusivo nosso que tá aqui. Você que tá aí no Brasil pode aproveitar desse benefício. Então, pra gente concluir, deixa eu fechar aqui com uma reflexão que eu tenho certeza que vai te fazer pensar. Ao longo dos anos eu paguei 45 milhões de reais em impostos no Brasil. Esse dinheiro nunca voltou para mim, nem nunca vai voltar. Não construiu estrada, não melhorou minha vida, não melhorou hospital, não gerou segurança, simplesmente desapareceu. Deve ter ido pro bolso de algum político. No Brasil existe um sistema que pune quem produz e recompensa quem não faz nada. Enquanto eu pagava, o governo só aumentava. Nos últimos anos foram 28 aumentos de impostos. E agora discute uma jornada de trabalho como se fosse presente pro trabalhador. Enquanto encareceu o custo de contratar e matar o empregado. Para quem dizia que queria proteger, isso não é proteção, isso é incompetência, não é erro. Isso é um projeto de poder, um projeto de dependência, um projeto de escravização, onde a população carente recebe benefício, troca isso por voto, o ciclo se retroalimenta, continua até que o sistema não aguenta mais. Graças a Deus eu saí, eu não fugi. Eu escolhi um lugar melhor, onde o meu esforço ele é recompensado, não é consumido. Onde eu peço ressarcimento, eu recebo em casa, em dias, um cheque à vista. Quando eu invisto na minha empresa, o governo me recompensa, o governo me incentiva. Quando eu compro imóvel, por exemplo, o sistema jurídico garante aquilo que é meu. Isso não é o sonho americano de novela, de filme. Isso é o que eu vivo na realidade, é previsibilidade, é respeito pelo aquilo que você constrói. É um sistema que trabalha com você e não contra você. Te faço um alerta, se você ainda tem patrimônio no Brasil, ou se você ainda tá pagando tributo todo mês, para agora. Não faz essa conta. Quanto que você já pagou somente esse ano? O que você poderia ter feito com esse dinheiro? Onde você estaria agora, hoje? A janela ainda tá aberta, mas o governo tá fazendo de tudo para fechar. 28 aumentos consecutivos de impostos não é aleatório. Controle de capital sendo discutido, reforma tributária avançando e chegando ao seu ápice, plataformas de informação sendo bloqueadas, estão te privando de informação. A janela tá fechando, o relógio tá correndo, o link tá aqui na descrição, na bio do Instagram. Deixa o like nesse vídeo se te fez pensar de alguma forma. Compartilha com seu amigo que é empresário, que paga imposto todo mês e nunca parou para fazer essa conta. Se inscreva aqui no canal, entre no nosso site, agenda um horário, porque aqui eu mostro na prática o que ninguém te contou sobre construir patrimônio fora do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo do outro lado. Até o próximo vídeo.